Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui para meditar em mais uma porção da Palavra de Deus. Espero que você esteja aí reunido com a sua família, ou se não tiver ninguém com você, que também você esteja aí compartilhando desses momentos de culto ao nosso Deus, orando ao Senhor, louvando, bendizendo o nome dEle. Esse é o motivo pelo qual nós existimos. Fazer a vontade de Deus e louvá-lo. Nós estamos aqui, amados, para cultuar o nosso Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo em espírito e verdade. É esse o desejo do nosso Deus. E nesse momento do culto, nós queremos meditar na palavra de Deus. Apenas um versículo nessa noite, amados, para a nossa meditação, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 12 também. Romanos 12, 12. O Senhor nos diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amados, vamos orar mais uma vez, buscando a presença do Senhor agora. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por termos esse privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença, e na companhia dos irmãos, mesmo que virtualmente, ó Deus, para meditarmos um pouco na Tua Palavra. Nos ajuda nisso, Senhor. Abre a nossa mente e o nosso coração para entendermos o Teu recado, Pai. Nos ajuda, Pai. Aumenta a nossa fé. Nós pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, aqui esse versículo é importante, embora todos os versículos da palavra de Deus sejam importantes. Na carta de Paulo, que Paulo está escrevendo, ele está falando à igreja de Roma, né? E ele tem muitas considerações para os irmãos e algumas exortações. Antes desse versículo, Paulo já dá algumas exortações para dizer para eles como eles deveriam estar andando como servos do Senhor Jesus. E aqui eu separei esse versículo 12 porque ele tem 3 exortações que também são importantes no momento que nós estamos vivendo, né? Como indivíduos, como igreja, como sociedade, no mundo de hoje. Então, Paulo vai falar de 3 exortações aqui. A primeira exortação de Paulo, ele diz o seguinte: regozijai-vos na esperança. Ou seja, ele diz, tende alegria, né? Muita alegria. Regozijar aqui é muita alegria, regozijai-vos na esperança. Como crentes amados, nós devemos sempre lembrar que há uma grande diferença, né, entre a nossa vida, a vida daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, e a vida daqueles que estão no mundo. E a diferença principal entre aqueles que receberam a graça e aqueles que não é justamente a esperança. Então, falando um pouquinho de esperança, amados, 2 textos que eu quero separar aqui para nós, para que a gente entenda essa diferença e por que isso é tão importante. Efésios 2,12 vai dizer o seguinte: naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele vai falar justamente dessa diferença, né? Mas ele diz assim, olha, antes todos nós estávamos nessa condição, né? E agora, salvos pela graça, nós estamos em outra condição, né? Então ele vai dizer assim, estáveis sem Cristo, na primeira situação, separados da comunidade de Israel, né? Hoje nós somos o Israel de Deus, em Cristo Jesus, e aí ele diz, e estranhos à aliança da promessa, quer dizer, aquele que está no mundo que não recebeu a graça, amados, é estranho à aliança da promessa. E ele diz assim, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então a esperança está naqueles que realmente receberam a graça, a esperança em Cristo Jesus, né? 1 Pedro 1,3, ele vai dizer assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, justamente isso que eu disse no começo,
ele vai colocar que a diferença que existe entre aqueles que ainda não receberam, que estão no mundo, e aqueles que receberam a graça de Jesus é justamente a esperança, né? Ele está dando graças a Deus pela muita misericórdia de Deus que nos regenerou para que é que Ele nos regenerou? Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A nossa esperança está justamente nisso. Nós temos um Deus que é vivo, que venceu a morte, Cristo Jesus, aquele que é a primazia, né, de toda a nossa vida, aquele que está ressurreto diante do Pai, que prometeu também que um dia nós estaremos lá. Essa é a esperança que nós temos. O nosso Redentor vive e por isso nós também viveremos com Ele eternamente. Então nós temos esperança que o mundo não tem. E essa esperança é que deve nortear as nossas vidas, né? Então Paulo está aqui exortando, ele está dando uma ordem para a igreja: regozijai-vos, ou seja, alegre-se na esperança. Vocês têm esperança, por que estão tristes? Mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Vocês não podem ficar tristes, vocês têm que se alegrar, porque vocês são um povo que tem esperança. Cristo é a nossa esperança, a fonte da nossa alegria. Se há um povo na terra que tem razão ou que tem motivo de se alegrar, esse é o povo de Deus. Porém, é possível, amados, também perder a alegria da salvação. É possível, sim. Nós vamos ver isso na palavra de Deus, né? Eu tenho meditado muito na vida de Davi também. E o rei Davi, em determinada situação muito triste da sua vida, quando ele peca diante de Deus e ele é confrontado com o seu pecado, e aí ele realmente reconhece o seu pecado, ele vai a Deus em oração. Então o Salmo 51 é essa oração. E percebam o que é que Davi está pedindo para Deus aqui. Salmo 51, primeiro o versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha lá, um servo de Deus, né, que pecou sim, né, mas ele era o homem segundo o coração de Deus, e ele pede aqui, não para que Deus restitua a salvação, ele não perdeu a salvação, isso ele tinha certeza, né? Ele estava salvo, a misericórdia de Deus era na vida dele, né? muito mais do que simplesmente o fato de ele escorregar, né, no pecado. Ele tinha salvação, amados. O que ele pede para Deus aqui é: restitui-me a alegria da tua salvação. Então, nesse momento, o rei Davi estava muito triste pelo seu pecado. Ele reconheceu que realmente tinha pecado diante de Deus, e isso entristeceu a sua alma, porque o afastou de Deus, e ele pede: Senhor, restitui-me a alegria. Eu quero, Senhor, ter de novo a alegria da salvação. E aí, amados, ele também continua a sua oração, né? Versos 15 a 17, olha aí Davi, ele continua pedindo para Deus essa questão da alegria, e ele diz o seguinte: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te-os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, Davi, naquela oração, ele compreende onde estava a fonte da sua alegria, amados. É no Deus, e só Ele poderia abrir realmente os seus lábios para que ele louvasse de novo ao Senhor. E Davi gostava muito disso, né? Era músico também. Então eu creio assim que o coração dele estava realmente desejoso, né, de estar louvando, de estar adorando. Então ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E ele diz aí, amados, alguma coisa que às vezes nós estamos presos. Ele diz assim: por se não te comprazes em sacrifício, se fosse isso eu faria.
Mas o Senhor não. Eu creio assim, amados, é o Espírito Santo revelando para ele aonde estava a alegria da salvação. Não eram os sacrifícios que ele podia fazer pelo seu pecado, tá? Mas ele conclui também pela inspiração do Espírito Santo. Ele diz assim: espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não vai desprezar. Oh, amados, como é bênção isso para as nossas vidas. Então, estar na presença do Senhor, reconhecendo o pecado, confessando o pecado, é isso que Deus quer. E a alegria vai voltar ao nosso coração. O pecado nos afasta de Deus. A oração sincera nos aproxima de Deus em Cristo Jesus. E isso nos dá alegria. A primeira exortação do apóstolo é para que os crentes então sejam alegres e que essa alegria se baseie na esperança que há em Cristo Jesus. A segunda exortação de Paulo aqui, amados, não menos importante, ele diz assim: sede pacientes na tribulação. Uma coisa que está faltando no nosso mundo hoje é paciência. Ninguém tem paciência para esperar. Todos nós queremos rapidamente que as coisas sejam resolvidas. O Senhor não nos prometeu um caminho fácil, amados. A palavra de Deus é muito clara nisso, e há muita gente oferecendo caminhos fáceis, né? Que não vão ter mais problemas financeiros na sua vida. Venha para Jesus que tudo vai ser resolvido, tudo vai ser um mar de rosas. Amados, isso não é verdade. A promessa do Senhor é que nós teremos tribulação, sim. Quando nós falamos em caminhos na nossa vida, nós vamos ver que o caminho que conduz à salvação é justamente um caminho estreito, difícil de passar por ele. Largo e fácil é o caminho para a perdição. Então, amados, essa é uma realidade. Tribulação todos nós vamos ter nessa vida. A diferença é que o crente tem o auxílio e o conforto de Jesus. A sua presença nos leva a ser pacientes e a esperarmos pelo livramento. Amados, é isso. A presença de Cristo na nossa vida tem que nos fazer seres crentes, servos pacientes. A tribulação pode ser bênção ou pode ser maldição na vida de uma pessoa. E essa é a atitude, amados. Qual é a atitude que nós temos diante da tribulação? Diante das coisas que não são tão favoráveis assim às nossas vidas. Muitas vezes, amados, nós achamos que as bênçãos são só as coisas favoráveis na nossa vida. Bênção só é aquilo que de bom que acontece na minha vida. É quando eu tenho um bom emprego, quando eu vou fazer uma viagem, né, a passeio, quando não há doença na minha família, quando tudo está correndo bem, né? Isso é bênção na minha vida. Mas, amados, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz isso. Paulo, escrevendo aos Romanos aí um pouquinho antes, ele vai dizer assim, 8:28, todo mundo conhece, né? Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Amados, sejam a tribulação ou sejam os dias favoráveis, tudo contribui. A palavra de Deus que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tribulação também é bênção. É bênção porque elas vão nos ensinar muita coisa. O Senhor quer nos tratar através da tribulação e isso é bênção. Não queira entender de outra forma, amados. Aquilo que vem às nossas vidas, que nós julgamos ser menos favoráveis, amados, também tem propósito de Deus. E é bênção na nossa vida e vão cooperar para o nosso bem. Então, amados, entendendo isso, né, nós devemos realmente ter paciência, descansar no Senhor. É isso que a gente menos faz. A gente quer resolver pelos nossos próprios argumentos ou pelas nossas próprias forças toda e qualquer situação. Mas Paulo está dizendo aqui: sede pacientes na tribulação. Quando alguma coisa está dando errado, ou você pensa que está dando errado, seja paciente e espere para ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Calvino vai dizer o seguinte, ele tem uma frase a respeito de paciência que ele diz assim: quando nossas mentes se dispõem à paciência, não empreendemos nada precipitadamente, nem por meios impróprios,
mas passamos a depender inteiramente da providência de Deus. Olha que maravilha, amados, quando nós realmente tomamos a iniciativa, ou colocamos na nossa mente que nós devemos ser pacientes, né? Nós não vamos tomar atitude precipitada nenhuma, alguma coisa que nós podemos estar errando e de vez de arrumar a situação vai prejudicar ainda mais, porque nós não temos consciência, nós não sabemos qual é o nosso futuro ou se aquela atitude realmente vai resolver o problema. Muitas vezes pode até agravar o problema. Mas aí, né, o Calvino está dizendo, quando as nossas mentes se dispõem à paciência, nós não empreendemos nada precipitadamente, quer dizer, não vamos errar por nos precipitarmos, nem por meios impróprios, não vamos ser impróprios nas nossas decisões, mas todas as nossas decisões vão ser apropriadas. Paciência, espere, né? O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Confiar nas providências de Deus. Tem muitas coisas que nós não podemos resolver, amados, que nós queremos resolver. E tem outras coisas que nós precisamos resolver, mas não vamos buscar a sabedoria do alto que vem de Deus. Não pedimos isso em oração. Amados, tudo tem que ser tratado com paciência na nossa vida. Que Deus nos ajude a ter mais paciência, a esperarmos o tempo do Senhor, a esperarmos realmente conhecermos mais profundamente para que a gente possa se posicionar, se isso for realmente necessário. Se não, confie no Senhor, amados. Ele tem as suas providências e vai fazer o melhor para as nossas vidas. Essa confiança deve trazer-nos paciência. E a terceira e última exortação, amados, Paulo vai dizer àquela igreja, na oração perseverantes. Então, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ou seja, não parem de orar. Orem sempre. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está instruindo também a igreja de Éfeso a continuar em oração constante, com toda a oração e súplica, ele diz, em todos os momentos que nós possamos estar orando e suplicando ao Senhor, orando em todo o tempo. Veja bem, de novo a perseverança, todo o tempo, no Espírito. E para isso, vigiando. Vigiar é justamente isso, estar atento, estar alerta em oração. Todas essas coisas que vêm à nossa vida, amados, nós precisamos estar alerta, vigiando, para nós colocarmos na presença do Senhor, para estarmos então em oração e súplica, né? E também a questão da intercessão, quando ele vai dizer, vigiando com toda a perseverança. De novo, mais uma vez, ele está colocando a perseverança aqui, né? E súplica por todos os santos. Quer dizer, nós precisamos deixar um pouquinho de lado o nosso egoísmo também. As nossas orações estão muito voltadas para as nossas necessidades, amados, né? Nós centramos as nossas orações muitas vezes, né? Nós só oramos realmente quando a gente está na igreja ou está orando num grupo de oração. Então a gente costuma, né, a estar orando pelos outros, mas, amados, isso tem que ser constantemente na nossa vida. Nós devemos tirar o centro da nossa vida. Nossa vida tem que estar na presença de Deus. Isso é primordial, amados. Nós precisamos pedir, assim como Davi pediu, como Paulo pediu, como todos os outros pediu pela sua vida, amados, mas não apenas isso. Nós precisamos interceder por aqueles que estão passando necessidade, pelo povo de Deus que está sendo perseguido, pelos missionários que estão aí com problemas financeiros diante dessa pandemia, pelos missionários que estão arriscando as suas próprias vidas, amados, por tantas pessoas que são nossos irmãos que estão sofrendo num leito de enfermidade. Amados, nós temos tantas coisas para interceder pelas autoridades do nosso país, né? Orar pelo nosso presidente, para que o Senhor realmente dê sabedoria do alto para ele conduzir. Não é fácil. Os governadores, os prefeitos, tanta coisa, amados, que nós temos para orar, e muitas vezes nós centramos só na nossa própria vida, né? Mas então, por isso nós temos que estar em todo o tempo em oração. Há muito que colocar na presença do Senhor, e isso alegra o coração de Deus. Paulo não exorta aqui simplesmente para que você viva o dia inteiro ajoelhado. Não, não é isso, amados.
mas é que você esteja com o seu pensamento cativo ao Senhor, né? E tudo que aconteça na sua vida você leve ao Senhor em oração, né? Não que Ele não conheça todas as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo na sua vida e no mundo inteiro. Deus conhece tudo, mas Ele quer você na presença dEle, Ele quer ter intimidade com você, como aquele que fala a todo instante, que está numa ligação direta e não apenas um momento, um dia ou outro, mas a todo instante o Senhor está à nossa disposição. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos permitiu, através de Jesus, entrar no Santo dos Santos. Não temos mais, amados, que passar por uma burocracia, né, para chegarmos. O Senhor abriu as portas para estarmos na presença dEle a todo instante, amados. Não vamos descuidar da oração. Na oração sejam perseverantes. Essa é a terceira exortação que Paulo faz aqui, né? Então, amados, a oração sincera, humilde e perseverante muda sim o nosso coração. Esse é o objetivo, não é mudar a vontade de Deus, mas mudar o nosso coração, né? E também, se preciso for, né, Deus também tem poder para mudar a circunstância e a vida do outro. Muitas vezes a gente ora, amados, achando que nós podemos mudar a vida de alguém ou alguma situação, nós não podemos mudar nada. Por isso que a nossa oração é importante, porque nós devemos pedir ao Senhor para que Ele realmente mude as coisas. Eu quero só terminar aqui dizendo que nós temos que estar realmente nessa última a terceira exortação aqui é muito importante para nós, para que nós realmente possamos estar na presença de Deus e sermos transformados, mudados por isso, né? Então o texto vai trazer 3 exortações: regozijai-vos na esperança, alegria. Mas temos que ser alegres, porque nós temos a esperança do Cristo vivo nas nossas vidas, né? Paciência na tribulação, amados, estamos passando por tempos de tribulação. Vamos ter mais paciência, amados. Vamos cultivar isso, né? Que isso seja realmente fruto do Espírito Santo na nossa vida, paciência, né? Para que Deus esteja realmente trabalhando no seu tempo. E nós temos que orar para isso, para que o tempo do Senhor seja feito. Porque o tempo do Senhor e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E na oração perseverante. Então, não descuide da oração, amados. Leve o seu pensamento cativo ao nosso Deus através de Jesus Cristo. E Ele vai, se necessário, mudar a sua vida, se necessário, mudar as circunstâncias, se necessário, mudar a vida de alguém que está precisando ser mudado pela ação do Espírito Santo e da graça de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, amados, e que a palavra de Deus faça diferença nas nossas vidas, hoje e sempre. Que a exortação feita por Paulo também sirva para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa igreja e do povo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amados, estamos terminando o nosso culto nessa noite. Espero que a palavra tenha chegado ao teu coração. Medite nela, né? Para que Deus realmente faça diferença na sua vida e que a palavra dele faça realmente você repensar as coisas na sua vida, né? E se for necessário tomar outro rumo, que seja assim pela vontade de Deus. E nós vamos estar terminando, orando. Nós temos mais um hino no final aí do nosso culto, do nosso roteirinho, né? Também quero pedir que você louve o Senhor mais uma vez, antes de nós terminarmos o culto, mas eu quero orar e já impetrar a bênção aos amados. Vamos orar, amados, vamos nos unir nessa oração, pedindo que Deus continue nos abençoando. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos reunidos para falar da Tua Palavra, reunidos para Te buscar, Senhor, a oração, reunidos, Pai, para Te louvar, para Te adorar, ó Deus. Que Tu esteja se alegrando, Pai, do nosso culto, Pai, embora ainda imperfeito pelo nosso pecado, imperfeito pela impossibilidade de estarmos juntos fisicamente, ó Deus,
mas que tudo isso seja transformado pelo Teu Espírito Santo e que seja levado através da mediação de Cristo Jesus até o Teu ser, Senhor. E que Tu te agrades, Pai, da nossa adoração, do nosso louvor e principalmente das nossas vidas como servos e como igreja. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita as nossas orações, Pai. Ouve-nos e atende-nos segundo a Tua misericórdia, Pai. E também que a Tua palavra fique plantada nos nossos corações e na nossa mente. E que nós possamos crescer, Senhor, aprendendo da Tua palavra e exercitando também nela. Nós oramos agradecidos, Pai, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, Pai. Intercedendo por aqueles que estão sofrendo. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, das famílias enlutadas, daqueles que precisam tomar decisões, Senhor, neste nosso país e em todo o mundo, Deus, que tenham sabedoria do alto, Deus. Aqueles que estão trabalhando, Pai, que estão na linha de frente do combate, Senhor, essa pandemia, tem misericórdia deles. Senhor, que Tu possas, Senhor, fortalecê-los física, emocional e espiritualmente, Pai. Sim, nós oramos, Pai, agradecidos por esse momento, pedindo a Tua bênção, Senhor, louvando-Te, agradecendo-Te por tudo em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.